Salve rapaziada, gigante vitória do Vasco contra o Fortaleza, 1-0, jogo extremamente difícil e que o Vasco foi merecedor da vitória. Criou mais chances de gols, foi mais intenso durante os 90 minutos e disputou cada bola como se fosse um prato de comida, como se fosse a final de Copa do Mundo. Ó, irmão, hoje é minha final de Copa do Mundo contra o Fortaleza. Eu tenho que entrar mais forte e firme do que o adversário. Eu tenho que, a cada disputa de bola, a cada segunda bola, eu tenho que ganhar todas. E foi isso que o Vasco fez em todo o jogo. Por isso que o Vasco venceu. E a torcida do Vasco, cara, é um show à parte. É um show à parte. É impressionante como a torcida do Vasco, ela empurra o time, pô. Fez um caldeirão ontem, lotou São Januário, entende o momento do time, que vem em crescimento. O time faz uma das melhores campanhas do retorno e mereceu vencer o jogo de ontem. E detalhe, Dimitri Payet, detalhe ao gol. Payet foi contratado para isso aí. Em jogos difíceis, que o Vasco não é melhor do que o Fortaleza na temporada, o Fortaleza está na final da Sul-Americana. O Fortaleza ontem ele não ia entrar no jogo como se fosse uma final de Copa do Mundo, porque a final de Copa do Mundo para o Fortaleza é na próxima semana, daqui a 10 dias, contra a LDU, na final da Sul-Americana. Então, você até entende os jogadores do Vasco querer mais a vitória do que os jogadores do Fortaleza. Inclusive, o próprio técnico mostra isso na escalação, que ele poupa alguns titulares. Não colocou Bruno Pacheco, não colocou, por exemplo, o Guilherme, que vem sendo titular na maioria dos jogos. Marinho entra já na reta final do segundo tempo. Então, Brits foi banco. Então, você já vê um time ali sendo um pouco mais poupado, já avisando a final da Sul-Americana. E, naturalmente, se você poupa 3, 4 titulares, cai um pouquinho a qualidade técnica. Parênteses, rapidez. Rapaziada, por que Caleb não é titular em quase momento nenhum? Eu exagero quando eu falo quase momento nenhum. Mas, assim, a maioria dos jogos que eu vejo, Caleb normalmente é banco. Quando o Fortaleza joga com os titulares, ele é banco. Quando joga com o mistão, ele é banco. Quando joga com os reservas, ele é banco. Sendo que ele sempre entra muito bem. Ele tem muita qualidade técnica. Sempre que ele entra, ele muda o ritmo do jogo. Ele tem um excelente poder de movimentação. Tem um bom drible. Colocou o Vedita ontem no alambrado mesmo. Caleb ontem deu uma caneta em Vedita e Vedita foi parar no alambrado. E isso mostra duas coisas. Primeiro, que Caleb é um bom jogador tecnicamente, que muda a patamar do time durante o jogo, entrando no segundo tempo. E segundo, Vedita, mais uma vez a gente tem que voltar ao ponto central da análise. Vedita, Verratti, atacante do Vasco, centroavante, estava na bandeirinha de escanteio marcando, irmão. Na reta final do segundo tempo. Isso mostra a entrega do time, pô. O time do Vasco ontem se entregou, que foi um absurdo. A correria e a intensidade dos jogadores do Vasco na hora de atacar e na hora de defender é um absurdo, pô. O Vasco entrando com essa intensidade, com esse futebol bem jogado, principalmente no primeiro tempo, não cai. Não cai para a Série B, velho. Só é ver o que o Vasco joga e comparar com os demais. E o Vasco se reforçou bem nessa janela. Detalhe também que o Vasco jogou sem 2 titulares. Paulinho Paula tá jogando uma enormidade, uma barbaridade que joga Paulinho Paula. Um volante cadeira de praia, arma, desarma, constrói, finaliza, chega forte na grande área e jogou sem Medel. Zagueiro titular absoluto. Só que Maicon ontem também fez mais uma grande partida. Porque você vê a entrega, a batalha muito preciso nos botes, carrinho, rasgando a defesa. Cara, muito bem Maicon também ontem, tá? Então, assim, por que Caleb é banco desse time? Em todos os momentos. Eu não entendo isso. Caleb tem 20 jogos na Série A, 10 titular, 10 bancos. Ele deveria ter muito mais minutagem. Na minha opinião, pelo menos, tá? Segundo, eu não entendi muito bem assim Vojvoda poupar 3, 4 titulares. Eu não poupava. Colocava o 100%, no segundo tempo eu poupava, porque ainda tem 10 dias para a final da Sul-Americana. Não é que daqui a 5 dias, não, daqui a 10 dias, 10, 12 dias. Ainda vai ter o jogo do Bahia, na Fonte Nova. Depois o Fortaleza ainda vai ter mais um jogo na Série A. Então o Fortaleza ainda vai ter mais 2 jogos na Série A. Bahia e depois o Botafogo, para ter a final da Sul-Americana. Então, se eu fosse Vojvoda, quem sou eu também, né? Pô, isso aqui é uma bizarrice, né? Eu não sou ninguém para falar absolutamente nada de Vojvoda. Eu sou um lixo em comparação a Vojvoda. Mas, assim, eu não colocaria já pensando, final da Sul-Americana, vou colocar Pacheco, Brites, vou colocar também o meu ponta Marinho no banco, visando a final daqui a 10, 12 dias. Eu não faria isso aí não, tá? Bom, dito isso, vamos para aqui para as estatísticas do jogo. O Vasco no primeiro tempo, só é analisar aqui o volume de jogo, o Vasco com muita troca de passes. Ramon Dias é um técnico que você vê, quanto mais tempo de treinamento ele tem, mais ele aprimora a sua equipe. O Vasco foi intenso, o Vasco teve pegada na marcação,
estava muito bem organizado no campo de ataque, construiu as jogadas com triangulação, não foram jogadas ao acaso que o Vasco produziu ontem. Praxedes chegou cara a cara com o João Ricardo pelo menos 3 vezes ontem, e João Ricardo fez 3 excelentes defesas. Se não fosse João Ricardo no primeiro tempo, o Fortaleza perderia o jogo no primeiro tempo por uns 2-0 pelo menos, tá? E a estatística ela mostra, primeiro tempo, 11 finalizações do Fortaleza e do Vasco contra 4 do Fortaleza. 4-1 em finalizações na barra para o Vasco. O Vasco criou chances claras de gols, apesar do SofaScore não contabilizar, eu contabilizei 2 excelentes chances que o Vasco criou e João Ricardo salvou a pátria. Detalhe, o Vasco começa muito bem, dominando o Fortaleza, avassalador. Eu pensei que o Vasco ia fazer o gol ainda no primeiro tempo, só que a partir dos 35, 40, para mim o Vasco cansou fisicamente, até porque nenhum time consegue correr tanto os 90 minutos, vai cansar naturalmente. O Fortaleza vai se encontrando ali da metade para o final do primeiro tempo, vai criando ali algumas situações perigosas, tem a cabeçada de Benevenuto para fora, tem uma bola que Paulo Henrique salva na pequena área, um belo lançamento de Pochettino, a bola chega para Machuca na pequena área, prepara, engatilha o chute, Paulo Henrique salva em cima da linha. Então, salva a finalização em cima da pequena área. Então, a gente já viu o Fortaleza crescendo, mas eu coloco esse crescimento do Fortaleza baseado também no cansaço do Vasco. Vem o segundo tempo, o Vasco faz 1-0 com o Payet e mais uma vez volta a análise de Payet. Primeiro gol dele com a camisa do Vasco, ele foi contratado para decidir jogos assim, jogos difíceis, em que o Vasco ele tá pior do que o Fortaleza na temporada e pega um adversário que tá ali, ó, brigando pela pré-Libertadores / Libertadores, na vaguinha ali, na Conmebol, na próxima temporada. Então, em um jogo difícil, pegado, que o jogo é 1-0, Payet tem que decidir. Ele foi contratado para isso, e ele fez isso. Payet é o cara que você vai esperar, ó, contra o Flamengo. Se o meu time ganhar, ele vai decidir, ou com um golaço, ou com uma bola espetacular para alguém dando assistência. Esse é o ponto. Então, Payet, a partir de agora, ele tende a crescer ainda mais. Depois do Flamengo, o Vasco pega um Internacional em São Januário de novo. E aí, Payet é esse tipo de jogador para decidir esse tipo de jogo. Que tem que achar uma finalização de fora da área ou numa cobrança de falta fazer um golaço. Então, esse é o ponto. Parabéns ao Payet pelo gol que decidiu a vitória do Vasco ontem. E é merecida, cara. A festa que a torcida do Vasco fez, empurrando o time desde o primeiro minuto de jogo, sendo pulsante, sendo vibrante durante a maior parte do tempo, essa torcida do Vasco merecia vencer o jogo de ontem. É chovendo molhado, né? Eu acho que o Vasco ele tem, em relação à vibração na arquibancada, intensidade, consistência, sei lá, a top 3, top 4 de melhores torcidas do Brasil. Me espanta, assim, talvez até top 2, nem sei. Mas me espanta como a torcida do Vasco ela é muito enérgica, até mesmo quando o time tá mal em campo. A torcida do Vasco ela vai lá, ó, pá, empurra o time para que o time, de fato, mude o seu comportamento, seja mais intenso no jogo de novo e consiga construir o resultado. Foi assim que o Vasco subiu na Série A do ano passado. O Vasco subiu da B para A no ano passado por causa da torcida, meu irmão. A torcida fazia uma festa absurda. O jogo contra o Operário, que eu já citei esse jogo aqui na live de ontem, cara, o Vasco estava sendo dominado, envolvido pelo Operário. O Operário tinha acabado de meter uma bola no travessão. Lá em São Januário, aos 15 do segundo tempo, o jogo estava 0-0, o Operário muito melhor na partida. E a torcida do Vasco começa. Vasco, aí começa. E o Vasco começa a reagir e vence de 3-0 o jogo. É incrível mesmo o que a torcida do Vasco faz nos jogos, tá? Sobre a tabela, ainda mais pelo desempenho, o principal fica o resultado, né? O Vasco tinha que vencer o jogo de ontem. E se a gente pegar aqui a tabela geral, o Vasco chegou a 30 pontos, saiu do Z4 e foi muito importante essa vitória porque o Bahia também venceu, chegou a 31. Se o Vasco perde o jogo de ontem, por exemplo, e que poderia perder, o Fortaleza cresce demais no segundo tempo com as entradas de Caleb, com as entradas de Marinho. Marinho entrou bem no jogo de ontem, já na reta final, e o Fortaleza vai crescendo. O Galhardo entrou, mas entrou mal. Guilherme entrou, mas entrou mal. Pedro Augusto entrou, mas entrou mal. Mas Caleb e Marinho entraram muito bem no jogo. Fortaleza cresce, tem a bola de Marinho, o Léo Jardim faz uma boa defesa, tem a cabeçada de Pochettino, o Léo Jardim também faz outra ótima defesa, tem uma cabeçada de Tinga aos 48 do segundo tempo, a bola passa raspando a trave. Então, num jogo que o Vasco, para mim, foi melhor durante 65%, 70% do jogo, o Fortaleza, ele também jogou bola para pelo menos empatar o jogo já na reta final do segundo tempo. Então, foi um jogo que o Fortaleza foi mal no primeiro tempo. O Fortaleza foi dominado pelo Vasco no primeiro tempo, mas no segundo a gente vê um jogo aqui, ó, mais equilibrado estatisticamente, e o Fortaleza
até um pouquinho superior já na reta final do jogo e poderia empatar, volta ao ponto. O Fortaleza também não fez uma péssima partida, não. E a torcida do Fortaleza não vai cobrar tanto assim, porque, velho, o time é sétimo colocado, pode perder posições, pode, mas tá na final da Sul-Americana. Nenhum time é perfeito, o Vojvoda não é perfeito, e vai tropeçar em jogos aí, normal, e o Fortaleza não pegou qualquer time não, tá? A torcida do Fortaleza talvez analisa o jogo e fala: ah, o Vasco está próximo da zona, beirando a zona do rebaixamento. Que lixo de resultado. Vojvoda não presta, não sei quem não presta. Não, cara. O Vasco, se a gente pegar a tabela do retorno, é um dos melhores times do retorno. É outro time, não é o Vasco do primeiro turno, não. Então, assim, tem que entender que o Vasco hoje joga um futebol de 10ª colocação, com triangulação, com aproximação, com intensidade. Então, assim, o Vasco não cai para a Série B. E aí, o Vasco chegou a 30 pontos e se perde, ficaria com 28, e o Bahia ia descolar, abrir 3 pontos de diferença, né? E o Vasco continuaria na zona e cairia para a 18ª colocação, porque o Goiás também venceu. Então, assim, gente, é muito embolada essa Série A. São 2 pontos que separam o Internacional do Goiás. O 12º para o 18º. 2 pontos separam, pô. Isso é uma loucura. E sobre o aproveitamento do Vasco em São Januário como mandante, o Vasco ele já começa a descolar ali e aparece na 13ª colocação, fazendo valer o seu mando de campo. Está na frente do Santos, do Bahia, do Goiás, do Cuiabá, do Cruzeiro, do América Mineiro e do Coritiba. Então, São Januário tende a ser uma força muito grande do Vasco daqui para o final da Série A, e Payet tende a crescer ainda mais e a decidir mais jogos daqui para o final da Série A. Ele tende a fazer gols extremamente importantes. É só aguardar. E para mim, vou ressaltar isso aqui que eu falei faz 2 meses e meio, o Vasco não cai para a Série B, tá? Bom, é isso. Essa é a minha análise do jogo. Comenta o que vocês acharam. Deixa o like, ativa o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo. Tamo junto. Abraço.